Sejam muito bem-vindos ao canal com as últimas notícias do Flamengo de hoje. É isso aí mesmo, acompanhando aí o pós-jogo, né, trazendo toda a repercussão aí do pós-jogo. Flamengo 1, Atlético Mineiro 0, porém aí a derrota do Flamengo nos pênaltis. Cara, eu acabei de acompanhar, pessoal. Cara, infelizmente nos pênaltis ali, cara, a gente até foi bem, começou a série batendo bem, mas enfim, o negócio desandou e quando cara, eu gosto muito do Wallace personalidade, o moleque joga bem, ele joga bem, tá. Mas quando ele pegou ali a bola pra bater o pênalti, eu não senti muita confiança, enfim. Ele é um bom jogador, mas, né, é pesado, pênalti é pesado. Confira aí tudo que saiu, repercutiu essa derrota do Flamengo nos pênaltis. Se você não é inscrito no canal, faço convite, se inscreva aí, dá essa moral pra gente, dá sua curtida, deixa aí também nos comentários o que vocês acharam aí da partida do Flamengo. Bora aí acompanhar o vídeo. Uma Copa do Brasil em uma disputa de pênaltis com toda essa carga dramática. De fato, foi assim, a gente viu os outros dois jogos entre as duas equipes, o primeiro da Copa do Brasil e o do Campeonato Brasileiro, jogos muito táticos e muito travados. O Galo conseguindo anular o Flamengo, e o Flamengo tentando, e o Galo com contra-ataque, ora aproveitando, ora não aproveitando. Hoje foi um jogo diferente. Foi um jogo em que no primeiro tempo o Flamengo conseguiu jogar, e no segundo tempo o Galo se viu obrigado a jogar e foi pro jogo, né? O Galo poderia ter empatado o jogo nos 90 minutos e poderia ter resolvido o jogo no tempo normal, e seria algo justo pelo que foi o segundo tempo. Mas não foi assim que a história escreveu, e de fato nos pênaltis era uma disputa, e a gente até conversava nos bastidores, na redação, no camarim, acompanhando, se preparando para o programa Vem dos Pênaltis, que era uma disputa de dois goleiros que são especialistas na missão de tapar penales, né, de defender pênaltis, o Agostinho Rossi e o Everson. Cada um pegou um. A questão é que o Flamengo errou dois, porque o Wallace bateu na lua, bateu mal. Logo o Wallace, que foi um personagem da polêmica do primeiro jogo. Mas a gente tem que falar da classificação do Galo, a gente tem que falar da figura do Everson, como ele constrói a sua história no Galo. Eu me lembro, eu estava na semifinal da Libertadores, eu estava em Buenos Aires para Galo e River, e depois que o Galo elimina o River, o dia seguinte tem uma coletiva do Vitor, diretor de futebol do Galo, né? CEO do futebol do Galo. E o Vitor fala que ele já... O Vitor, hein? São Vitor, né? Ao lado do Reinaldo e do Hulk, os três maiores da história do Galo. O Vitor falava que, olha, eu já coloco o Everson no patamar dos maiores goleiros do Galo, junto, assim, comigo, com o Tafarel, com o João Leite. O Galo tem 4 goleiros históricos: João Leite, Tafarel, o Vitor e o Everson, né? A gente não sabe o que vai ser a Copa do Brasil daqui por diante, mas hoje, mais uma vez, ele contribuiu numa disputa de pênalti, pegando e fazendo para colocar o Galo nas quartas de final com justiça. Um belíssimo confronto, taco a taco, muito pau a pau, e o detalhe definiu. O detalhe é o Everson e o Wallace que vai quebrar fora. E eu quero ouvir você, André, porque vamos lá, a gente sempre que coloca o Flamengo em qualquer discussão, qualquer emparelhamento, a gente fala, não necessariamente ele vai ser tratado como favorito em qualquer confronto, mas, pelo menos em contexto sul-americano, ele não será colocado como azarão em nenhum. O tamanho do... Assim, é o que diz o Pac, a gente não sabe o que isso vai desencadear lá na frente. O Galo pode cair nas quartas, legal, sim, isso acontece. Mas hoje em dia alguém enfrentar o Flamengo e eliminar virou um feito, virou uma coisa grandiosa. Como é que você vê esse feito e o que ele pode gerar de desdobramento para o Atlético? Para o Atlético ou para o Flamengo? Não, para o Atlético. Foco na força da classificação do Atlético. Do ponto de vista do Atlético, é um resultado maravilhoso pensando no que tem acontecido internamente, né? Não faz muito tempo, 2 semanas, em que houve a questão... dos jogadores tomando atitudes, né, até ameaçando entrar na justiça contra o clube, gente que tomou essa providência, né, como o Rony, e depois voltou atrás, convencido que foi pelas pessoas que comandam o futebol do Atlético Mineiro. E aí teve aquele jogo estranhíssimo contra o Bucaramanga, na Copa Sul-Americana. O Atlético perdeu em casa, se classificou nos pênaltis, porque tinha ganhado fora. E... aparentemente, a situação do ponto de vista da entrega dos jogadores e da condição, né, psicológica deles para fazer o seu trabalho melhorou. E um resultado como esse prova que melhorou e avisa que vai melhorar, né? A tendência é essa, porque time por time o Flamengo é superior ao Atlético. E o resultado de vitória do Atlético Mineiro no Maracanã na abertura desse confronto foi um resultado que surpreendeu todo mundo, né?
o Atlético e o Flamengo se classificar, ou o Atlético ou o Flamengo se classificarem nesse confronto, são resultados totalmente normais. O Flamengo é um time melhor do que o Atlético Mineiro. Ele deveria ser considerado o favorito teórico. O futebol mostrou outra coisa. Depois de resultados iguais, disputa de pênaltis, as coisas são assim mesmo. Aí nós passamos a ver uma disputa entre cobradores e goleiros, e entre cobradores e seus nervos. E acontece, né? De gente que é muitas vezes confiável para cobrar pênaltis e falhar na hora da decisão. Do ponto de vista do Atlético, além de uma classificação que vale muito em termos econômicos, e ninguém pode falar que o aspecto econômico não é importante no atual momento que o Atlético Mineiro vive, do ponto de vista do Flamengo, é sem dúvida o momento mais tenso do período do Felipe Luiz como treinador. Ele já vem sendo criticado pela forma como o Flamengo está atuando nesse momento. As coisas são muito rápidas, né? O dinamismo do futebol e tal. No Mundial, que não faz muito tempo, ele recebeu muitos elogios. Desde então, as críticas têm ganhado muito terreno, muito espaço, pelo fato do Flamengo só ter teoricamente um jeito de jogar, não conseguir confirmar vitórias que ele deveria ser capaz de alcançar. E agora essa eliminação é um baque na temporada, embora institucionalmente as declarações sejam no sentido de priorizar o Campeonato Brasileiro, claro, Copa Libertadores, mas uma eliminação assim cedo, né, relativamente cedo na Copa do Brasil, independentemente de ser para um grande do futebol brasileiro, é uma coisa que gera consequências, haverá repercussões, sem dúvida alguma. Pois é, daqui a pouco quero falar também sobre as escolhas dos batedores, inclusive o último batedor, que é o Wallace Ian. Valeria a pena mesmo colocar o garoto, o menino, para bater esse último pênalti? O Wallace Ian, que estava um segundo tempo nervoso, não jogou bem um segundo tempo, e vamos discutir sobre isso. Antes, deixa eu colocar as estatísticas dessa partida do Flamengo contra o Atlético e Flamengo lá na Arena MRV, para falarmos um pouco mais da capacidade do Galo também de, mesmo com um gol na desvantagem, vendo que o jogo poderia ir para os pênaltis, conseguir manter a calma e melhorar no segundo tempo. Bom, posse de bola, 47% a 53% para o Flamengo, finalizações de 18 a 17, finalizações no alvo 6 a 3, grandes chances 6 a 4 para o Flamengo, ações na área rival 25 a 29 e escanteios 3 para o Galo e 5 para o Flamengo. Ô Zupa, pode ser essa classificação em cima do Flamengo, da maneira como foi, ao lado da torcida, eles todos muito emocionados com tudo que aconteceu, os jogadores também sentindo essa energia, pode ser a virada de chave da temporada do Galo? Pode. A gente falou sobre isso ontem e eu alertei aqui, não é nada sobre adivinhação não, é só sobre como as coisas talvez aconteçam de uma forma repetida com alguns personagens. O Cuca trabalha no caos. E o Atlético viveu o caos há 2 semanas. O fundo do poço dos últimos anos na relação jogadores-instituição, depois torcida-jogadores. E essa semana teve encontro, né? A torcida lá e tudo. É nesse ambiente mais caótico possível que o Cuca costuma encontrar o seu habitat mais confortável. E o Galo vai tomando corpo, ainda que não vá jogando brilhantemente, mas é um time que, por exemplo, nesses jogos, ele está se defendendo muito melhor. Nos jogos contra o Flamengo, nos 3 jogos contra o Flamengo, o Galo se defendeu muito bem. Assim, esse time tem uma questão que me incomoda ainda, que é uma dificuldade, embora tenha bons jogadores no ataque, né? O Rony é bom jogador, o Scarpa é um bom meia, o Coelho é bom jogador, tem o Júnior Santos no banco e tal, mas esse time tem uma dificuldade de definir os lances. A organização ofensiva, ela pode até existir, mas a definição ela tem dependido quase que exclusivamente do Hulk, e isso é muito ruim. Então o Galo se defendeu muito bem nos 3 jogos contra o Flamengo, brigou, batalhou, competiu, mas definiu mal. Poderia ter definido no jogo do Campeonato Brasileiro, o Rony não aproveitou. No jogo da Copa do Brasil, o Coelho aproveitou. E hoje o time teve volume no segundo tempo, mas não encontrou a finalização clara. Dependeu do Hulk o tempo inteiro. Mas pode ser virada de chave, porque o Cuca trabalha no caos. E foi a partir do caos que ele começou a fazer esse time crescer. Por quanto tempo isso vai durar? Não sei. Mas pode ser virada de chave? Pode. Ô André, a gente começou o debate no enfoque, obviamente, do classificado, do vencedor, do feito do Galo, trazendo um pouco a discussão para o rubro-negro.
pro lado rubro-negro. O Zupac fala, pode ser a virada de chave pro Galo? Pode. E o que pode ser a eliminação? Pro Flamengo. Você ser eliminado pro Atlético não é nenhum constrangimento, mas os últimos jogos do Flamengo não foram dos melhores. Isso. Primeiro tempo até ensaiou assim um Flamengo mais vistoso ofensivamente, que a gente não vinha vendo as mudanças do Filipe Luís e tudo mais. Mas cai, é eliminado e o peso disso daqui pra frente. É mais ou menos o que eu acabei de falar. Eu acho que o Filipe Luís vai ser pressionado, vai ser criticado internamente. Aliás, não é de hoje, né? Pessoas que fazem parte, digamos, da tomada de decisão têm algumas ressalvas em relação à forma como o Filipe Luís usa o elenco do Flamengo, uma certa reclamação em relação a um compromisso inabalável com determinados jogadores. Teve episódio do Pedro, né, que acabou respingando nele também, embora muita gente tenha achado que ele tomou a decisão correta, mesmo se comunicando da forma que fez. E aí, sim, as opiniões vão ser divididas como sempre. Mas o insucesso do time em campo, o Flamengo se enxergando o principal elenco do futebol sul-americano, de fato, teoricamente, isso corresponde à verdade, o insucesso numa fase como essa de Copa do Brasil, contra quem for, vai gerar um ambiente de tensão, um clima ruim por algum tempo. Eu acho que seria uma insanidade absoluta se pensar em troca de comando, esse tipo de coisa. Mas digamos que o Felipe, neste momento, não agrada a todos, né? E é uma situação que se reforça a partir de uma eliminação que não estava no roteiro. Assim, quando eu digo não estava no roteiro, o futebol não dá garantias a ninguém. O Atlético Mineiro é um time gigante no futebol brasileiro, mas, eu disse agora há pouco, o Flamengo é superior, tecnicamente, coletivamente, individualmente, tem mais jogadores decisivos, etc, etc. Então, as escolhas do Felipe hoje vão ser criticadas, porque muita gente comenta a partir do resultado, né? Está pouco se importando com o que acontece em campo. O Flamengo perdeu nos pênaltis, isso acontece, mas para uma equipe que se vê como candidata a tudo, é uma eliminação até certo ponto precoce e essas coisas não passam em branco. É verdade. Bom, deixa eu colocar também outra tela mostrando o Galo e o Flamengo em mata-matas na história. Olha aí, ao longo da história, tá? Então, desde que o mundo é mundo. No Brasileiro de 1980, na final, deu Fla, em 86... deu oitavas, o Galo em 87, o semi, Flamengo, 2006 quartas, Flamengo, 2014, semi, Galo. Em 2022, a final foi o Galo, aí Copa do Brasil de 2022, oitavas, o Flamengo, Copa do Brasil de 24, final, o Flamengo, Copa do Brasil de 2025, nas oitavas agora, o Galo passando nos pênaltis. Tem uma boa notícia nessa. Fala. Nos jogos de Copa do Brasil, quem passou do confronto, o Flamengo-Galo, ergueu a taça. 2006 o Flamengo foi campeão, 2014 o Galo foi campeão, 2022 o Flamengo foi campeão, ano passado o Flamengo foi campeão. Para o Galo, essa estatística que eu acabei de passar, que ela é tão certa quanto a ciência, ela é bastante animadora. Então tá certo. Então o pessoal, é claro que já está pensando nisso, pelo menos os torcedores do Galo, a partir deste momento. Gustavo Zupac, como você viu o Filipe Luís, como bem falou o André Kfouri, ele vai ser pressionado, ele vai ser muito questionado na entrevista coletiva nos próximos dias. Mas como você viu o time que ele montou hoje para enfrentar o Galo, oitavas de final, com a desvantagem jogando fora de casa? Eu estou curioso para ouvir a explicação do Felipe, se a escolha por deixar o Arrascaeta e o Samuel Lino no banco foi por controle de carga. O Arrasca, ele sai sentiu contra o Ceará, né? Ou se foi uma decisão estratégica. Mas fato é que essas mudanças que o Felipe fez melhoraram o Flamengo, ajudaram o Flamengo. O melhor trecho do Flamengo no jogo foi o primeiro tempo, quando o time que o Felipe botou para jogar performou. E ele colocou um time com Everton Araújo de volante, com o Cebolinha, que entrou muito bem pela esquerda, com o Plata pela direita, com o Wallace jogando próximo ao Pedro. É um time menos articulado, né, com menos raciocínio para trabalhar a bola, dependia mais do Jorginho, né, para fazer o raciocínio do jogo, mas era um time mais capaz de pressionar o Galo sem bola, com e sem bola, especialmente sem bola, com mais força física para tentar sufocar o Galo na saída de bola, que era o que o Flamengo tinha que fazer para reverter a desvantagem que o Galo construiu no Maracanã. E isso aconteceu, né? O Wallace muito próximo ao Pedro, pressionando bastante, e também fez sentido, porque assim, qual foi a principal virtude defensiva do Galo no jogo da ida e até no jogo em que o Galo perdeu para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro? Os encaixes individuais de marcação do Cuca, homem a homem, tirando espaço de muitos jogadores do Flamengo, inclusive do Arrascaeta. Com
Plata, Cebolinha e Wallace Yan se movendo bastante, trocando muito de posição, o Flamengo conseguiu bagunçar esses encaixes individuais do Atlético, criando espaço, né? Como é que você se desvencilha de uma marcação homem a homem? Com muita movimentação, você quebra esses encaixes de marcação. Então, o que o Felipe Luiz pensou para início de jogo, deu certo. Foi um acerto dele, o Flamengo respondeu bem, fez um bom primeiro tempo, mas não conseguiu sustentar na segunda etapa. Tá certo, tá aí o Cuca cantando, né? Quando a fase é boa, dá pra você cantar. Exatamente. E a fase é boa mesmo. Quando ele falou, a gente tá classificado para as quartas de final de Copa do Brasil e começando uma recuperação de Campeonato Brasileiro. Ou seja, tem que estar feliz, tem que comemorar mesmo esse momento. Eu quero colocar esse número do Hulk aí, Zupa e André, mostrando os números dele nessa partida. Ele teve 7 finalizações, 2 no alvo, 2 grandes chances, 11 ações na área rival, 14 duelos e duelos terrestres vencidos. E o ranking no jogo é sempre o que impressiona, né? O Hulk em primeiro no ranking do jogo em todos esses itens. É o jogador que o Cuca não pode deixar no banco de reserva em nenhum momento. Especialmente, como eu falei antes, porque o Galo sofre para definir os lances e quando define muito pelos pés do Hulk. Ele fez um segundo tempo muito bom, se movimentando muito, buscando muito o jogo. Não passou por ele a classificação do Galo, né? Ele fez a parte dele, bateu muito bem o primeiro pênalti da equipe, beleza, mas ele não foi crucial para a classificação, embora tenha feito um bom segundo tempo, mas é um Galo que chega para as quartas de final, dependendo do sorteio, em boas condições de pensar em avançar, e para pensar em avançar, para pensar em brigar pelo título, porque os 8 que chegarem às quartas de final, quem chegou até aqui vai pensar em título. O campeonato está aberto para todo mundo pensar em título. E para o Galo pensar em título, isso passa muito pela presença do Hulk, que tem mais uma temporada muito boa à frente da equipe. Vamos ouvir o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, após a eliminação na Copa do Brasil. Felipe, foi o melhor jogo do Flamengo no pós-Copa do Mundo de Clubes, ou um dos melhores? Acho que o do São Paulo ali também foi um jogo muito positivo, mas queria saber a sua opinião. E agora, com uma competição a menos, o que você vê de possibilidade? O que isso implica? O que isso abre de possibilidade para você na sequência de Brasileiro e Libertadores, já que você tem um grupo que tem sofrido com questões físicas também, enfim, reforços se adaptando? Bom, primeiro que, como você falou, se foi o melhor jogo pós-Copa do Mundo. E essa semana eu acompanhei um pouco, junto com o Paiva, as narrativas que se criam, dizendo que o Flamengo está mal depois da Copa do Mundo, né? Isso eu escutei muito. Onde se pegam 600 minutos de jogo de futebol e se resumem em uma frase: o Flamengo está mal pós-Copa do Mundo. Isso é um absurdo, uma mentira. O jogo do São Paulo foi um jogo absolutamente completo, dominante. Depois o primeiro tempo do Ceará foi um espetáculo. O primeiro tempo do Santos foi um primeiro tempo muito bom. O jogo contra o Fluminense foi um jogo absolutamente controlado. O Fluminense não chutou no gol. Eles também não deixaram jogar. O Inter de Milão também não jogou contra o Fluminense. O Atlético Mineiro, desafio a vocês irem olharem quantas goleadas o Cuca tomou nos últimos 5 anos. Mais de 3 gols. E vocês vão se surpreender. Para vocês verem se é fácil jogar com uma defesa contra o time como a defesa do Cuca, que por ser brasileiro é subestimado, porque isso me deixa triste, porque se resume tudo em uma simples frase, e não é verdade. O meu time está bem, vão ter jogos melhores, vão ter jogos piores, vão ter viagens mais longas, vão ter desgaste, vão ter lesões, vão ter desfalques, e o time vai jogar alguns dias muito mal e outros dias vai jogar muito bem. O importante é a gente saber realmente, o que eu tento passar para os jogadores, o que está sendo feito dentro do campo, e eles sabem bem e nunca deixaram de acreditar na ideia. Então esse é o meu trabalho como treinador, e simplesmente não se resume simplesmente a um momento. Porque quando a gente ganhou no Atlético Mineiro no Brasileiro, eu li também que o Flamengo era o líder pós-mundial do Brasileiro. Não sei se eram 10 pontos, uma coisa assim. Então, ou sei lá, não lembro agora. Mas quando os resultados positivos não vêm, temos que aguentar, fechar a boca e trabalhar, e é o único caminho que nós temos. Mirassol. A única que importa é Mirassol. A única que está na minha cabeça. Felipe, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Queria te perguntar até que ponto o jogo ser num gramado sintético impactou nas tuas escolhas, na escalação, porque, não sei se você concorda, me parece que os jogadores recém-chegados da Europa, especialmente ali o Saúl e o Lino,
talvez tenham sentido isso, não renderam o esperado, parecia ter até uma certa dificuldade. E a saída do Plata também, a modificação... Eu não estou escutando, pode ir mais perto. Oi. Isso, agora sim. Desculpa, vou repetir inteiramente. Até que ponto o jogo sendo gramado sintético impactou as tuas escolhas, as modificações? E me parece que os jogadores que vieram agora, recém-chegados da Europa, sentiram um pouco o gramado sintético. Saúl, também o Lino, enfim. O que você acha disso? Até a saída do Plata, Saúl, o que você imaginava por ali? Obrigado. O Plata pediu a substituição. Parece que estava com problema na parte lumbar. Não sei ainda, tem que ver com os médicos. Eu, particularmente, não poupei nenhuma peça pensando no sintético, né? Claro que existem jogadores que têm problemas nas articulações, que sofrem com isso, mas todos se colocaram à disposição de participar, né, do jogo. Como eu falei, algumas escolhas que eu fiz, por exemplo, Lino, Saúl, Emerson, não estavam em condições de repetir, iniciar o jogo, então preferi ter 30 minutos eles bem do que ter 60 minutos e com risco de lesão e ter uma queda de rendimento. Então essas coisas são bem planejadas antes do jogo. E o Arrascaeta, como eu falei, ele teve um desconforto no último jogo, onde também sabíamos que tinha um certo risco ele poder jogar hoje. Por sorte jogou e não sentiu piora, né, na lesão. Mas o gramado sintético, eu já falei na outra vez, Série A é uma pena, para o espetáculo, uma pena que isso aconteça. E infelizmente clubes grandes, os grandes do Brasil estão fazendo isso, Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro, e na qual vai ser muito difícil poder fazer alguma coisa, né, quando são os grandes que começam a fazer esse movimento. Então, aceitar e esperar daqui a muitos anos a proibição e a mudança. Felipe, tudo bem? Boa noite aqui na frente. Gabriel Alfa, canal Paparazzo, Rubro Negro, Revista Placar. Felipe, a gente tem hoje uma infinidade de perguntas que a gente podia fazer sobre o jogo, sobre o resultado, mas eu queria te perguntar, sei que o torcedor ainda está muito de cabeça quente, mas o que você pode fazer para tentar blindar o Wallace Yan das críticas? Que ele vai receber críticas, ele vinha sendo um dos principais jogadores, a gente viu na história do futebol que muitos jogadores de base acabam sendo, entre aspas, queimados em cima da hora. A gente viu o jogador da base do Flamengo sendo vaiado no Maracanã porque fez uma partida ruim, de várias boas. O que você pode falar, especialmente para o Wallace Yan, para ele se blindar talvez um pouco desse momento? Ele que vinha fazendo grandes atuações desde a Copa do Mundo de Clubes, foi o artilheiro do Flamengo lá, por conta de tudo que aconteceu hoje. Obrigado. As críticas, elas fazem parte do crescimento dos jovens, do crescimento do atleta profissional, e quanto melhor ele possa lidar com as críticas, ele, Matheus, Lohan, Cleiton, João, todos os jovens, né, Everton Araújo, que passam por críticas, quanto melhor eles lidarem com isso, cada um tem a sua forma e a sua maneira de fazer, quanto melhor eles fizerem isso, maiores como jogadores de futebol eles vão ser. Todos os jogadores, absolutamente todos, 100% dos jogadores que estão no meu elenco, no meu vestiário agora, foram criticados em algum momento da carreira. É normal, faz parte do processo. Ele tem que assimilar o antes possível, não deixar se abater e voltar mais forte. E não tenho nenhuma dúvida que ele vai estar mais forte. Felipe, boa noite. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Não acho que é uma coisa que você acompanha, mas a gente acompanha um pouco da discussão de torcedores nas redes sociais, também nas ruas, e nos últimos jogos a gente vê uma certa insatisfação com o desempenho do time, né? Você sempre fala isso, que a cobrança do torcedor do Flamengo é sempre grande, porque o torcedor sabe o que o Flamengo pode entregar. E hoje a gente viu o Flamengo realmente com uma energia diferente. Acho que as suas escolhas, tanto por causa da questão de desgaste, mas também pela montagem do time em função do que o Atlético apresentou nos últimos jogos, a gente viu um time que conseguiu fugir, vencer essa marcação do Galo, conseguiu se movimentar muito bem na frente, principalmente no ataque. Como que você vê essa cobrança dos torcedores? Esse jogo de hoje é uma prova de que o Flamengo pode fazer alterações, pode usar melhor o seu elenco e também apresentar essas variações que a gente vê que estão sendo cobradas? Obrigada. As cobranças da torcida, do torcedor do Flamengo, rede social nem comento porque
selva, né? É uma loucura. Que se você se guiar pelas redes sociais, não está a verdade ali, né? Tá as pessoas colocando tudo para fora o que tem. A verdade, ela está no estádio, quando você joga, e o torcedor, ele ali no estádio, ele tem toda a forma de transparecer o que ele está sentindo, com vaias, com aplausos, com protestos. Então, e ali por onde a gente seguia. Como eu falei para o teu companheiro anteriormente, sou muito racional com o que está acontecendo. As críticas, por exemplo, o jogo do Ceará, onde a gente foi muito criticado, foi um grande primeiro tempo, grandíssimo primeiro tempo, contra um time que venceu o Cruzeiro fora de casa, né? E sem esquecer, então eu sempre tento falar para os jogadores e tentar falar a realidade de uma maneira muito racional para eles. O que está acontecendo? Que o Flamengo hoje é líder do Brasileiro com um jogo a menos. Essa é a verdade. O Flamengo não vai jogar bem sempre, não vai. Aí, quando não joga bem, a responsabilidade é toda do treinador, toda. Eu sou o responsável por fazer esse elenco jogar bem, sou eu. E eu, sim, me lido muito bem com as críticas, mas eu também te digo, sou muito racional no que está sendo feito. Então, muitas vezes, eu gosto de falar para eles, por mais que perca o jogo e jogue mal, jogue bem, eu falo para eles. Ou se, ao contrário também, ganha e joga mal, eu falo também. Porque a gente tem que saber o que está fazendo. E só a longo prazo que vamos saber realmente o que vamos conquistar. Temos aí 6 meses ainda e não podemos deixar uma onda levar nós para baixo do mar. Então nós temos que tentar sempre botar a cabeça no lugar, saber o que está sendo feito, como a gente está dominando os jogos, se a gente está defendendo bem, está atacando bem, está criando chances, não está sendo... a nossa fase defensiva está boa, está ruim, e com isso a gente seguia para tentar vencer os jogos e continuar evoluindo dentro da competição, que é muito larga, ainda faltam muitos jogos. Muitos jogos. Felipe, aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Flamengo eliminado da Copa do Brasil ganha algumas datas para descanso dentro do calendário. Desde o início da temporada tem se falado sobre a prioridade, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. Você acredita que pelo elenco que tem, pelas contratações que foram feitas, o elenco que já tinha na equipe do Flamengo, a volta dos lesionados, esse espaço maior para treino, Brasileiro e Libertadores não são apenas prioridades, mas se torna uma obrigação para essa equipe, pelo investimento, pela estrutura e pela expectativa gerada dentro do torcedor, ou as duas ou pelo menos uma? Você acredita que tem que tratar como obrigação a partir de agora uma conquista? Me desculpa, mas nós somos obrigados a trabalhar o máximo possível, mais duro que a gente puder, dar a vida pelo Flamengo. Essa é a nossa obrigação. Essa sim. Ganhar a gente não controla. O resultado ninguém controla. Nem eu, nem o Abel do Palmeiras, nem o Cuca do Atlético Mineiro, nem o Jardim do Cruzeiro. Não controlamos o resultado. Nossa obrigação é dar a nossa vida pelo escudo do Flamengo. É trabalhar e colocar sempre o Flamengo como prioridade. E com o elenco qualificado, como você bem falou, nos dá o direito, nos dá a condição de brigar pelos títulos. E pode ter certeza que esse grupo aqui vai lutar até o final. E eu tenho muita fé, muita confiança nesses jogadores, confio a minha vida neles, que a gente vai fazer uma grande temporada aqui. Muito bem, mais uma boa entrevista do Felipe Luiz depois dessa eliminação. André Kfouri, ele fala de alguns pontos interessantes. Um deles ele fala sobre o jogo. E eu queria a tua opinião, se você acha mesmo que o Flamengo jogou bem e se foi o melhor jogo depois do Mundial, mesmo com a eliminação, foi uma vitória, mas depois eliminado nos pênaltis. E aí ele fala sobre a escolha dos jogadores para cobrar o pênalti. Ele fala da personalidade do Wallace e Ian e acha que acerta. Você também acha que ele acerta nas escolhas? Começando pelo final, essa questão a respeito de escolha de cobradores de pênaltis, que principalmente é levantada só para o treinador que perdeu, e o outro lado pode ter ganhado a disputa perdendo 2 pênaltis, etc., sem ter um desempenho bom, basta ser melhor do que o do time que foi eliminado. É uma coisa que eu acho, assim, é muito complexo. Os treinadores dizem que, e os jogadores falam muito sobre isso também, que o momento é determinante. Como cada jogador está se sentindo ali na hora. E como treinou, né? Como treinou. Mas eu acho que aí uma coisa as duas coisas da outra, né? Então o jogador, eu acho que quem manda, no caso, é o jogador.
Assim, eu estou bem para cobrar, eu não estou bem para cobrar. E cada vez mais a gente percebe, conversando com atletas e ex-atletas, que essa conversa ela é muito importante. Sim. Então, a escolha é do treinador? A escolha é do treinador, mas ela é determinada pelos jogadores em campo. Sim. Né? Então, acho muito difícil essa tentativa de, olha, tal treinador escolheu errado, mandou o jogador errado bater o pênalti. O que dá para falar é que um jogador jovem como o Wallace Yan talvez não estivesse com a cabeça no lugar para cobrar o penal. Mas se ele foi e bateu... Assim, 3 jogadores perderam o pênalti. O Júnior Alonso, que é capitão da seleção paraguaia. O Samuel Lino, que jogou um tempão no Atlético de Madrid, comandado por Diego Simeone, um cara exigente. E o Wallace Yan. Por que só o do Wallace Yan foi a escolha errada? Claro. Cobrem o Samuel Lino, sim, que foi bater, cobrem o Júnior Alonso. Claro. Sabe? Aí é contar a história de trás para frente, né? Se ele bateu o pênalti é por 2 motivos. Porque ele treinou bem e porque ele, naquele momento, se julgava bem para bater, né? O do Júnior Alonso ninguém vai... Ai. Derrota aí nos pênaltis do Flamengo. Pessoal, não sei se vocês aí acompanharam o jogo aí, quem conseguiu acompanhar. Cara, foi um jogo até bacana. Foi assim, até os comentaristas, o pessoal disse, cara, e eu também, a minha opinião, de todos esses 3 duelos aí que teve, né? O primeiro no Campeonato Brasileiro, os outros 2 aí, Copa do Brasil, foi o melhor aí embate entre os 2 times. Entendeu? Foi o melhor jogo, ainda mais que o Flamengo ali abriu o placar caminhando ali para metade do primeiro tempo. Cara, o Flamengo aí obrigou, né, o Atlético a sair pro jogo, e aí o jogo ficou da hora, cara. Ficou aberto mesmo. A mexida no segundo tempo do Felipe Luiz foi uma mexida top, porque ele o final, né, o final do primeiro tempo, o Atlético, cara, tava mandando assim, tava tomando as ações e tal, bola no travessão, tudo do Gustavo Scarpa. Então assim, cara, saiu pro intervalo, o Atlético, assim, dominando mesmo, né, jogando bem, sabe, deu uma encorpada. E voltou aí o segundo tempo, o Flamengo conseguiu, com as substituições aí do Felipe Luiz, conseguiu dar um corpo de novo aí pro time, cara, e o Flamengo ficou muito mais letal nos contra-ataques. Enfim, mais uma vez, uma percepção minha, eu achei que Samuel Lino entrou ali no segundo tempo, metade do segundo tempo mais ou menos. Cara, não foi tão efetivo, enfim, todas as bolas aí que ele tentava, cara, ele é um bom jogador do X1 e tudo mais, mas tudo que ele tentou hoje não deu certo, enfim, né, talvez não era pra ser, né. Saul, cara, mais uma vez o Saul ali, dessa vez o Felipe Luiz colocou o Saul como ponta, né, ponta direita, se eu não me engano, e, cara, não, até agora, assim, eu acho que de todos que chegaram é o único que o Felipe Luiz tá testando, né, já colocou ele de segundo volante, se eu não me engano, colocou ele ali no lugar do Arrascaeta, e depois colocou ele agora de ponta direita, então, enfim, né. E aí deixou o Wallace Yan ali de como centroavante, um falso 9 ali e tudo mais, que também, então assim, é pênalti, né, a gente sabe como que é e tudo mais, o Flamengo não conseguiu ser efetivo, acontece, né, pênalti é muito treino e mental. Mas deixa aí nos comentários aí, mais uma vez, o que vocês acharam, enfim, Felipe Luiz disse que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, então vamos ver até onde aí o Flamengo vai no Campeonato Brasileiro, né. Se você chegou até aqui, se não é inscrito no canal, faça o convite, se inscreva aí, deixa a sua curtida, né, porque isso é muito importante para divulgar o nosso canal aqui na plataforma do YouTube, beleza? Até o próximo vídeo.